tá? Hoje, 2 de março de 2024. O pau está em Chico. Luna Maria Ribeiro. Ô povinho sem sorte esse de Roraima. Será que existe azar, praga jogada, maldição? Credo em cruz. Deus no livre. O fato é que todas as simpatias são aplicadas. Mas quanto mais se reza, mais aparece a assombração. Roraima só funciona quando tem gente de fora do comando. A exceção feita é o governador Antônio Denário, que, nascido em Anápolis, estado de Goiás, já conta com inúmeros tão grande de escândalos capazes de coroar um frade de pedra. Isso, para quem tem vergonha, porque vergonha na cara é o que esse povo não tem. Eles pensam que dinheiro resolve tudo e que todos podem ser comprados, até bater em cima de uma cama sofrendo com uma doença brava. Veja só o que está acontecendo. O senador Chico Rodrigues declara adepto do furto, atualmente comunista, filiado ao PCB, depois que viu a manifestação da Paulista, ficou convencido de que Jair Bolsonaro vai voltar e mandou recado para Valdemar Costa Neto, presidente do PL, dizendo que está pensando em se filiar ao partido que vai ser candidato a deputado federal em 2026. Mas você acha que pode e Roraima vai entender? O povo de Roraima vai entender? Indagou o Valdemar dizendo: esse povo não precisa entender nada, respondeu Francisco. É só soltar um troquinho que tudo resolve. Você não conhece isso porque eu, rebateu o homem que diz que o importante na vida é fazer um pé de meia. O próprio Valdemar não é nenhum inocente na fila do pão. Ficou de boca aberta com a cara de pau de Francisco e comentou em um próximo que eu ouvia a conversa: esse Chico Rodrigues é dos piores vagabundos que eu conheço. Tenho dó daquele estado, pois Roraima deve ter governador que bem ou mal levava a coisa em rédeas curtas e tudo funcionava. Vou tomar, para quem não sabe, sou Macuxi, da Gema, sei das histórias da honesta administração de Ramos Pereira, da roubalheira de Getúlio Cruz, não chegou a completar 2 anos do cargo, das bandalheiras de Neudo Campos e de sua mulher Sueli. Quem for pesquisar a história de Roraima entenderá o que digo. E ainda, tem gente que fala mal do Otomar, dos males o menor. Aqui também teve um senador que sobreviveu por anos e anos à base da propaganda, mas que foi transtornado, transtorno sem tamanho, sofreu um transtorno também. Romero Jucá, como está aí, preciso cuidar, pois ele vive dizendo que irá voltar. O fato é que Roraima não deu sorte com nenhum dos seus motivos nativos, com a exceção de um Júlio Martins, que foi prefeito de Boa Vista e não saiu como ladrão. Eu era criança na época, mas ouvi muito documentário. Agora veja, Roraima mandou um senador para Brasília, nas últimas eleições, que a primeira coisa que fez na oportunidade surgida foi votar em Flávio Dino para compor o STF. Aí teve gente que falou: foi solidariedade, porque Flávio Dino é viado, e ele também é. Não, minha gente, nós não estamos tentando da vida privada de quem quer que seja. O sujeito é conduzido para um cargo importante, como de senador da República. Não é para estar se alinhando com figuras execráveis, pelo fato de seguir o mesmo comportamento sexual. Se for assim, vai virar esculhambação e ninguém mais irá se entender. Se fosse para levar o homossexualismo em terra, teria chamado Clodovil para ocupar um cargo político do Estado. Eu, minha mãe, eu teria chamado porque ainda era menina na escola primária. O senador, que todos pensavam que iria corresponder ao voto sufragado, é conhecido em Roraima por gostar de uma moita e ter um bafo de pênis, igual de Luiz Barroso, famoso, do STF, o boca de filudo. Ninguém deu importância a isso quando o escolheram nas urnas eletrônicas. Tem hora que eles estão programadas, tem hora que refletem a verdade. O conceito é mais próximo às eleições.
Tudo será mudado outra vez. É para isso que existem eleições, para recusar os falsos e os enganadores que se representam como pele de cordeiro, quando não passa de canalhas. Que se apresentem os melhores, que tenhamos a sorte de escolher figuras de proa. Podem ser viados ou não. O que importa é caráter e disposição e trabalhar por uma sociedade melhor, tenho dito. Bom, ela, como é de Roraima, pesquisou bastante, né? Ela tem toda a moral para responder, porque desde criança ele acompanha a sua mãe e tem todas as informações. E para concluir, eu faço homenagem aqui a Bianca, professora de inglês, próximo do colégio do Pátio Roraima. Falando ainda um pouco aqui, a Revolução Militar ocorreu a 31 de março de 1964. Ter corrido 60 anos no Brasil se encontra pior que no regime militar. No regime militar não tínhamos o Comando Vermelho, o primeiro comandante da capital, e a cleptocracia não fazia parte da política. E hoje nós temos um Brasil, que já falamos hoje até de holocausto, que em tempo breve nós teremos um país que enterramos isso de uma vez e voltamos ao tempo de homens, como o tempo de Rui Barbosa, de Machado de Assis, e todos aqueles que saibamos, que nós saímos, quando era no tempo do imperador Dom Pedro II, que foi o maior historiador, repito, foi o maior estadista do Império, nós perdemos uma chance, foi dado 24 horas para que ele saísse do Brasil. Então, pagando muito crime. Os militares, alguns deles, né, começou a traição lá quando Floriano Peixoto, né, traiu praticamente o imperador. Que Deus abençoe o Brasil. Ivo, teus comentários. Rogério, é importante esses textos aqui divulgados para que a população, que nós façamos uma reflexão do que está ocorrendo, tanto na política local como na política nacional, como em todo o mundo, né? Isso se reflete em todas as situações, municipalmente, estadualmente, nacionalmente e até internacionalmente. Há aqui uma seleção também de um texto bem interessante, que é: numa montanha só cabe um tigre, isso do Zeferino Góes. O sistema democrático pode ser ruim, pois nada contenta a todos por todo o tempo. Mas o sistema comunista, sem dúvidas, é o horror. É só palmilhar a descrição histórica dos regimes comunistas que se instalaram no mundo, destruindo a economia dos países, eliminando o mínimo direito dos cidadãos e tornando a existência um inferno sem similar. Os livres estão aí, à espera dos que sentem necessidade de obter melhor informação a respeito de nossa jornada terrestre, oferecendo cenários para maior compreensão. A cultura brasileira tem sido sempre a do jeitinho e da arrumação. Não combina bem com compromisso, organização rígida e imposição. No Brasil de hoje, quando autoridades sem delegação popular desejam instalar o terror comunista, presenciamos a ocorrência de desmandos inaceitáveis, na violação constante de regras e leis estabelecidas, para a imposição de vontades da minoria. Quem leu Mao, livro primoroso do casal Yang Chang e John Holiday, toma contato direto com o trabalho de pesquisa que levou 12 anos até ser concluído. Mao Tse-tung matou milhões de pessoas para implantar um regime que altera nuances, mas aí permanece desde 1949. No nosso país, deu-se início à adoção do método de desenho comunista, com aproveitamento de forças marginais, traficantes, criminosos comuns e bandidos variados. Mas a grita dos que trabalham e carregam o país nas costas vai se ampliando. Veja-se Cuba, cuja revolução arrasou o sistema do qual a economia fluía plena de oportunidades para trazer miséria, dor e sofrimento. O atual presidente do Brasil, Lula da Silva, eleito pelos algoritmos das urnas eletrônicas, está mandando comida para a ilha, porque a situação ali já extrapolou o limite de todos estão famélicos e desesperados. Ele prefere deixar com fome os miseráveis do Brasil. Ah, dirão os defensores de regime, mas antes tinha muita prostituição, e agora? As pessoas vendem não apenas seus corpos, mas também seus órgãos por qualquer alimento.
sem contar que os apoiadores fanáticos do regime cubano são aqueles flagrados em orgias e bacanais indescritíveis nas câmaras secretas instaladas nos quartos de hotel. O Brasil tem vários chantageados. Nossas autoridades talvez nem percebam, mas estão seguindo cartilha que é exatamente igual a que expõe os movimentos precedentes para a implantação do comunismo. As divisões estão à mostra, não só a ver quem não quer. Vai vencer quem mantiver o apoio e a obediência das Forças Armadas. Não fosse o apoio que as Forças Armadas, capitaneadas pelo comandante do Exército, Thomas Minnet, empresta ao ministro Alexandre de Moraes, STF, a democracia já estaria restabelecida. Minnet não é Mané, é Minnet. Era adulador de Fernando Henrique Cardoso até dias atrás, antes desse ficar esquecido e preferir se manter abraçado com Alzheimer. Minnet não quer saber de povo. A divisão entre a cúpula vão se acentuando e o regime só não entrará em colapso se as Forças Armadas se dispuserem a garantir, o que colocar a cabeça de fora com maior determinação. Atualmente, a cabeça que se mostra reluzente é a de Alexandre de Moraes, embora identifique-se o surgimento de outra facção, tendo o presidente do STF, Barroso, à frente, por conta do próprio cargo, junto com Gilmar Mendes. Tudo irá depender do que resultar da própria divisão das Forças Armadas. Alguns ministros do STF ficarão assustados com a resposta popular ao apelo de Bolsonaro para o encontro da Avenida Paulista. Já se sabe que para fazer suas vontades, o exército terá que matar o povo na rua. Terá colagem de exposição? Mao Tse-tung, que exibia o mesmo grau de psicopatia de Alexandre de Moraes, ficou 27 anos no poder, à custa de milhões e milhões de vidas, que extinguiu. Fez isso com a maior tranquilidade, sem sinal de contrição ou arrependimento. Quando morreu, já estava totalmente desmascarado, e quem arcou com as consequências foram os seus fiéis apoiadores. Depois, o regime cuidou de utilizar sua imagem. Claro, da mesma forma que Cuba ficou enganando os jovens com a imagem grotesca de um assassino covarde e frio, chamado Che Guevara. Os que se encontram nessa briga pelo domínio total, amolando facas para impor seus desejos, devem lembrar o ensinamento mais famoso de Mao Tse-tung. Numa montanha só cabe um tigre. Dito isso, nós perguntamos, senhores senadores e deputados federais, não basta eu colocar as emendas para seus estados, é importante, mas o mais importante é termos deputados que não têm nenhum compromisso e que tenham ficha limpa, que tenham disposição para pautar o impeachment e que eleja para um presidente do Senado futuramente um homem que não tenha compromisso com o setor de advocacia, como ocorre com aquele atualmente, que é o Rodrigo Pacheco, que tem um escritório de advocacia que advoga para Vale do Rio Doce. Nós sabemos que o Brasil não é um país de bananas. O Brasil tem homens sérios. O Brasil é país de Rui Barbosa e de tantos outros ilustres homens como Machado de Assis. Agora chegou o momento de lembrar. Quando nós saímos do Império para a República, nós desprezamos os maiores homens da história da humanidade naquela época. Falava 16 idiomas e foi praticamente escorraçado o Brasil. Mas nós temos agora que cobrar das autoridades, quaisquer que sejam. Agora não é momento de democracia. Temos que expurgar de uma vez por todas todos os comunistas que ainda estão no poder. Em tempo breve, os homens de bem e aqueles que tenham capacidade possam assumir os cargos que devem ser para aqueles que têm compromisso com o povo e não apenas com o seu bolso. Que Deus abençoe o Brasil e que em tempo breve nós possamos expurgar todos os bandidos, inclusive as facções criminosas que ainda imperam e estão entrelaçadas com os políticos que administram toda a capacidade organizacional das quadrilhas. Que Deus abençoe o Brasil. Hoje eu faço uma homenagem especial a todos aqueles que me ouvem e em um tempo breve nos encontraremos para novos momentos de possamos tirar o Brasil da lama que nos encontramos. A todos, muito obrigado.